bem-vindos. Hoje a gente mergulha fundo numa história bem forte do nosso Brasil. Canudos, lá no sertão da Bahia. Exato. E as fontes que a gente tem, olha, pintam um cenário dramático mesmo. Antônio Conselheiro liderando milhares, sabe? Gente buscando refúgio. E, do outro lado, a República recém-instalada reagindo com uma força brutal. A ideia aqui é entender esse conflito todo, né? Desde o comecinho até o legado. Isso. Para entender Canudos, tem que olhar para o Conselheiro. Ele não era um Zé Ninguém, não. Já andava pelo Nordeste fazia tempo. Uma figura conhecida, então. Sim, e complexa. Visto como líder religioso, mas com um pé, assim, no monarquismo, até no sebastianismo, aquela ideia do rei que volta, né? E ele atraiu muita gente para Canudos. Muita gente. Sertanejos, pobres, ex-escravos, indígenas, os esquecidos, né? Buscando escapar da seca, da fome e, olha só, do que eles viam como abandono do governo novo. E os impostos altos da República também. Quer dizer, a República mal começou e já tinha essa fama no sertão. E a comunidade cresceu muito, né? Falavam em 25 mil pessoas. Exato. Um número impressionante. E para a elite republicana, principalmente aquela ala mais radical, os jacobinos positivistas, Canudos era inaceitável. Por quê? Qual era o medo? Viam como um ninho de monarquistas, um desafio para a autoridade central, que não pagava imposto, e o pior, o medo era que o exemplo pegasse, sabe? Que essa mancha, como eles viam, se espalhasse. Entendi. Uma ameaça para o projeto republicano e o que fez essa tensão toda virar guerra mesmo. Teve um gatilho. Teve. O estopim, pelo que as fontes indicam, foi uma coisa até pequena lá em Juazeiro. O conselheiro comprou madeira para uma igreja, a madeira não chegou. E isso bastou. Gerou um protesto do pessoal de Conselheiro na cidade. Foi a desculpa, né? As autoridades locais pediram ajuda militar. Mas as primeiras tentativas do exército, olha... Foram um fracasso, imagino. Total. A primeira, com um tenente, foi repelida fácil. Subestimaram demais a organização deles, a vontade de lutar. Não sabiam com quem estavam mexendo. E a política lá no Rio de Janeiro, como é que entra nisso? Entra com tudo. O presidente Prudente de Moraes ficou doente. Aí o vice, Floriano Peixoto, que era jacobino roxo, assumiu. Ah, Floriano. Ele viu em Canudos a chance de mostrar a força da República, de ser implacável. E isso levou à terceira expedição, bem maior, liderada pelo coronel Moreira César. Moreira César, o tal corta-cabeças. O apelido já diz tudo. Exatamente. Famoso pela brutalidade na Revolução Federalista. A missão era clara: acabar com Canudos. E ele conseguiu. Que nada! Foi o maior desastre até ali. O Moreira César, apesar da fama, cometeu erros básicos de tática. Como assim? Marchou pelo sertão com um uniforme que brilhava ao sol, fácil de ver. Subestimou o terreno, as táticas de guerrilha do pessoal de Canudos e o pior. O quê? Morreu logo no começo do ataque. A tropa entrou em pânico, fugiu e largou para trás armamento moderno, até canhões Krupp. Não acredito. Quer dizer que o exército acabou armando Canudos? Basicamente isso. Fortaleceu muito a defesa deles. A notícia da derrota do Moreira César no Rio foi uma bomba. Imagino o caos. E a reação? Intensificou a guerra de propaganda. Os jornais do governo pintavam o conselheiro como um monstro, um fanático que ia restaurar o império, sabe? Com a ajuda de fora. Criando pânico na população. Exato. Políticos como Nilo Peçanha incentivavam ataques a jornais que eles achavam que eram monarquistas. Era um clima de medo mesmo, preparando para a ofensiva final. A quarta expedição, essa foi diferente, então. Completamente diferente. Uma operação de guerra gigante. Mobilizaram, olha, entre 6 mil e talvez até 12 mil soldados, de todo o país. Nossa, uma força enorme. Sim, sob o comando do general Arturo Oscar. E com o ministro da guerra, o Marechal Bittencourt, supervisionando tudo de perto lá na Bahia. A tática mudou. Nada de ataque direto. Não mais. Foi um cerco. Implacável. Cortaram comida, água, bombardeio constante com artilharia pesada. Tinha até um canhão famoso, a Matadeira. A Matadeira? Um cerco, bombardeios... O fim deve ter sido horrível. Foi um massacre. Euclides da Cunha documentou. Em outubro de 1897, depois de meses de luta casa por casa, Canudos caiu. A ordem era clara:
não fazer prisioneiros adultos. Meu Deus! Incendiaram tudo, usaram dinamite. A estimativa é que dos 25 mil moradores, uns 15 mil morreram. Maioria civil, mulher, criança, idoso. O conselheiro mesmo morreu um pouco antes, de disenteria, mas desenterraram o corpo. Fizeram o quê? Exumaram, fotografaram e decapitaram, para levar a cabeça como troféu. O exército também teve muitas baixas, talvez 5 mil nas 4 expedições. Uma brutalidade. E pensar que o general Arthur Oscar chamou isso de ato glorioso. Mas tem uma consequência disso tudo que é surpreendente, né? E que a gente usa até hoje. Tem sim. A origem da palavra favela. É impressionante. Muitos soldados que lutaram lá foram recrutados com promessas, né? Dinheiro, terra, casa. E quando voltaram vitoriosos para o Rio? Nada. As promessas não foram cumpridas. Deixaram eles esperando uma providência do governo, ali perto da Central do Brasil. E aí? Sem ter onde ficar, começaram a construir barracos no morro ali perto, que ficou conhecido como Morro da Providência, por causa da espera. Faz sentido. Mas e a favela? Nesse morro crescia muito uma planta bem resistente, comum lá na região de Canudos. O nome dela, favela. O pessoal começou a chamar o lugar de Morro da Favela. E o nome pegou para qualquer assentamento precário desse tipo. A primeira favela do Rio nasceu de uma promessa quebrada depois de um massacre. Que história! Incrível e trágico. Canudos realmente escancarou o lado mais duro da República com quem não se encaixava, né? Uma comunidade buscando o seu jeito de viver e foi aniquilada. Exato. E deixa a gente pensando, né? Canudos foi essa violência extrema do Estado contra o próprio povo marginalizado. Mostrou as divisões profundas do Brasil. E por muito tempo, essa história foi contada de um jeito só, ou nem contada. Fica a pergunta: por que foi tão difícil para o Brasil encarar essa memória, essa mancha na nossa história? As respostas, talvez, ainda ecoem hoje, começando por aquelas favelas que nasceram daquela promessa não cumprida.